Os tempos estão difíceis economicamente, né? E em muitas ocasiões a situação se torna tão complicada que fica quase impossível honrar todas as dívidas. Infelizmente, isso tem levado milhares de brasileiros a terem seus nomes negativados. Uma situação que pode trazer inúmeras dificuldades para a vida dos cidadãos. Por isso, hoje, nós vamos conversar, e já está aqui em nossos estúdios, vamos conversar com a defensora pública, doutora Norma Negrão, para compreender melhor como é que funciona a restrição de crédito e descobrir quais são as opções para sair dessa situação. É o Fala Defensor que está no ar. Um assunto tão importante, mais perto da gente do que a gente imagina, né? Todo dia nós temos dívidas, enfim, todos os meses nós temos as nossas dívidas corriqueiras, digamos assim, daquelas contas comuns que todo mundo tem. Mas tem dívidas praticamente que a pessoa quase que não dorme porque quer pagar e não sabe como. E é o que eu quero perguntar aqui à doutora Norma Negrão, que já está aqui em nossos estúdios. A gente fica feliz de tê-la aqui conosco. Boa tarde, doutora. Seja bem-vinda mais uma vez aqui ao nosso Fala Defensor. Para a gente saber o seguinte, ó. Por que eu tenho que ter o nome limpo para financiar uma moto ou uma casa? Ter nome limpo é sinônimo de crédito, doutora Norma? Boa tarde, mais uma vez, seja bem-vinda. Boa tarde, mais uma vez, uma honra estar no seu programa e primeiro parabenizar você por essa corrida que eu vi aqui, porque foi uma corrida real. Verdade. Eu testemunho que foi uma corrida, foi uma maratona, uma pequena maratona. Quando eu canso é porque é verdade mesmo, né, doutora? Foi verdade, foi verdade. Muito obrigado, doutora, pelo carinho. Em relação ao nome enquanto isso, a gente vai trazer um outro microfone para ajustar, que o seu microfone deu uma... não tem problema, a gente está ao vivo, pode colocar aqui, doutor, eles vão ajustar. Pode ajustar, vamos fazer o seguinte, enquanto está tudo certo? Agora sim, doutora, pode sim. Boa tarde, mais uma vez. Boa tarde. Wilson, em relação ao nome negativado, o nome negativado é as pessoas que têm uma restrição ao crédito, elas terão o seu nome inserido num rol que a gente chama dos bancos negativadores. Está ouvindo? Sim, nós estamos te ouvindo. E para que serve essa negativação? Na verdade, é um termômetro para a própria pessoa saber a situação financeira dela e até não fazer mais dívidas. Então, o nome negativado, ele serve para isso, para o próprio mercado entender a situação financeira daquela pessoa e aquela pessoa também saber que a situação dela encontra-se no vermelho. Ela não pode sair por aí fazendo mais dívidas. A gente... o bom seria que o mais urgente possível, tão logo possa, ela poder fazer um acordo para quitar aquele débito que se encontra em aberto. Então, o nome negativado é isso. A pessoa está com uma restrição de crédito porque ela tem algum débito no mercado que ficou inadimplente, que ficou em aberto, ficou sem pagamento. Perfeito, muito bem. Pode aproveitar agora para falar o que a senhora falou, inclusive, que no microfone a gente acabou não ouvindo. A senhora viu a performance aqui do ônibus. Foi. A primeira fala foi justamente essa. Eu testemunhei, né, e te dei os parabéns pela maratona que você fez aqui, a corrida, que foi real. Eu disse, eu sou testemunha, a corrida foi real. Tá vendo aí, Aninha? Tô bem, Aninha, muito bem. Muito obrigado, doutora Norma, muito bem. Vamos lá, então, para as perguntas dos nossos telespectadores que querem participar desse assunto tão importante, tão corriqueiro, infelizmente, né, doutora? Quem faz a pergunta para a doutora Norma é o Maxwell dos Santos. Ela diz o seguinte, meus pais morreram e deixaram dívidas. Isso pode sujar o meu nome? O que responde pelas dívidas é o patrimônio da pessoa. Então, uma pessoa, se ela tem dívida, o que vai responder é o patrimônio dela. Se essa pessoa faleceu, deixou bens, esse bem, antes de ser dividido, ele vai responder pelas dívidas da pessoa que morreu. No entanto, não existe essa possibilidade daquele débito ser transferido para os filhos, seja lá para quem for. Não existe essa possibilidade. Entendi. Por exemplo, só para as pessoas entenderem, vamos lá que eu tenho uma dívida e aí, Deus o livre, Deus me levou, eu morri. E aí os meus filhos ficaram com os meus bens, tá? Então, a minha dívida em cima vai ser retirada em cima dos meus bens. Uma casa, um apartamento, uma casa, um sítio, uma coisa, uma fazenda, e vai vender aquilo para pagar os bens. Meus filhos não ficarão com os nomes sujos ou negativados. Nem seus filhos responderão pelas suas dívidas. Eu não gosto de dar exemplo com as pessoas próximas. Então, se uma pessoa faleceu, são os bens dela, se ela deixar, que vai responder. E se ela não tiver bem nenhum? Infelizmente, não há o que fazer. Os filhos não vão responder pela dívida. Não há uma pressão, às vezes, da empresa com os filhos? Dívida de consumo, não. Ótimo. Dívida de consumo, não.
Informação importante, muito bem. Vamos fazer o seguinte, vamos para a segunda pergunta de hoje. Quem quer participar, então, do Fala Defensor com a doutora Norma Negrão? Vamos lá, a segunda pergunta de hoje, quem faz é a Ana Amália. Ela diz o seguinte, doutora Norma, recebo mensagens com propostas para quitação de débitos. Estas mensagens vêm com o meu nome e número de documento. Posso confiar nos acordos apresentados? Wilson, esse tipo de pergunta é muito importante e a gente precisa que as pessoas fiquem atentas. Hoje existe uma quadrilha, muitas quadrilhas, os estelionatários que estão fazendo exatamente isso. Eles pegam, rastreiam os dados da pessoa e enviam. Às vezes, a pessoa realmente existe o débito. Muitas vezes, a própria pessoa ligou para o seu credor pedindo para negociar e a gente não sabe como essas pessoas, essas quadrilhas, esses estelionatários, eles têm acesso a esses dados. Têm acesso, entram nessa intermediação entre o credor e devedor e fazem um boleto falso, que a gente chama de boleto falso, com a aparência daquela negociação que se tenta resolver, a aparência, mas quando você joga aquele código de barras, vai para um beneficiário que não é o seu credor, aquele credor que você está tentando negociar. Então, isso faz com que o credor não receba e aquele crédito que você estava tentando negociar não foi quitado. Então, acabou levando, pagando pro bandido. Então, evitar. Por exemplo, nós estamos no programa do Renegocia e no Desenrola. Então, se as pessoas vão buscar os seus credores para renegociar, então é necessário que tenha certeza que vá. É melhor ir do que estar abrindo aplicativo que não sabe quem é o credor, se tem ali ou é o credor ou é o estelionatário. Nós já vimos uma outra situação, que, por exemplo, eu tenho uma dívida antiga, às vezes a pessoa tem uma dívida antiga, que o credor já vendeu o crédito. E ele já vendeu para mais de um banco de escritório que cobra a dívida. Escritório de cobrança. De cobrança. Às vezes a pessoa paga e continua recebendo a cobrança. Às vezes, muitas vezes, pagou para aquele escritório e as outras empresas de cobrança continuam cobrando. Fazer isso, doutor? Interessante. Ela precisa saber que ela está pagando para o seu credor. Então, ela, de uma forma ou de outra, ela procure ajuda, mas ela precisa... Então, esse que a senhora tocou no assunto é interessantíssimo. Quer dizer, então, o credor vendeu para 3 escritórios, por exemplo, de cobrança. Isso. E aí os 3 estão lá com aquela dívida para cobrar, né? Que vão ter uma porcentagem por conta disso. Aí eu vou e sou procurado por um desses escritórios de cobrança. E aí ele fala comigo, aí eu quitei com esse primeiro escritório. Só que ficaram 2. Isso não quita a minha dívida, não? Sua dívida já está quitada. E essa cobrança é que ela é indevida. Ah, entendi. Ela é indevida. Então, não é o caso do primeira situação, que é do estelionatário. Ah, entendi. Mas essa situação é o exemplo de várias empresas de cobrança. Eu só preciso, então, com essa dívida já quitada, eu procurar os outros 2 escritórios que estão me ligando para dizer que eu já paguei. Ou o seu fornecedor, o seu credor... Para avisar ele, já paguei, já estou quitado, você resolva com os 2 que você vendeu, não é isso? Porque qualquer cobrança nesse sentido, a pessoa com a dívida quitada, seria uma cobrança indevida. E também pode ser até acionado por constrangimento. Exatamente. Muito bem, vamos para a terceira e última pergunta de hoje. Assuntos importantes aqui no nosso Fala Defensor com a doutora Norma Negrão. A Manuele Oliveira, ela pergunta o seguinte: doutora, meu nome está sujo e aparentemente não fiz nada que o deixasse assim. Posso ter sido alvo de algum golpe? Isso acontece, é mais comum do que a gente imagina. Muito. O nome sujo é um nome negativado, né? É um nome com restrição de crédito. E a pessoa não está inadimplente, ela está com tudo pago. Ou ela pagou e não tiraram o nome da negativação. Então, pode ser uma coisa ou outra. Então, nesse caso, ela tem que procurar judicialmente para que essa pessoa que negativou o nome dela retirar. Porque o nome negativado indevidamente, né, o nome sujo, como ela falou, o nome negativado indevidamente, ele é passível de reparação. Por quê? Porque causa um dano à pessoa. Se a pessoa vai passar um cartão num restaurante, numa loja, e de repente, olha, senhora, infelizmente seu cartão aqui não tem restrições, você está devendo e tal. E a pessoa diz, mas eu não fiz compras em nada. Às vezes é um financiamento de uma casa, que é aquele momento, enfim. Então, o nome negativado, indevidamente, ela gera uma série de danos à pessoa. O que essa pessoa que está passando por essa situação que nós citamos agora, o que ela tem que fazer, doutora? Ela tem que imediatamente procurar um órgão
de defesa do consumidor para ajudá-la a contactar esse fornecedor que negativou o nome dela, ou judicialmente para que ele retire no prazo de 5 dias e, se ela desejar, uma reparação para ela. Caramba, que São coisa, né? situações que a pessoa tem que estar extremamente atentas a isso. E pessoas que usam muitas vezes indevidamente o nome da pessoa, o CPF, os dados. Às vezes a pessoa vai fazer uma compra e diz, não, o senhor está devendo aqui. Se eu nunca comprei aqui a primeira vez, não, o senhor está devendo. O que fazer nesse caso, doutora Norma? A mesma é mais complicado, coisa. não? Se a pessoa não está devendo, Porque eu não tenho nem como comprovar. Se não fui eu, como é que eu vou... então é ele que tem que provar que houve Cabe o ônus uma da obrigação. prova a quem acusa. Exatamente, exatamente. Não existe a possibilidade de uma prova negativa, né? Isso aí para todo o âmbito do direito. Então, se um credor até negativou o nome indevidamente, ele vai ter que demonstrar que houve aquela obrigação e por que negativou. Se ele conseguir provar, mas se não for, cabe reparação. Uma outra situação, Wilson, muitas vezes a pessoa tem uma negativação devida, ou seja, a pessoa tinha uma obrigação e não cumpriu. Deixou um carnê aberto, deixou uma fatura, enfim. Mas ela, com diligência, foi lá e pagou, procurou o credor, vamos acertar aqui, eu não quero ficar devendo, eu quero o meu nome sem restrição. Foi lá e quitou a dívida. Pronto, foi para casa, tranquila, 2, 3, 4 meses depois, 1 ano depois, quando ela vê, o nome está com a mesma negativação. Ora, ela já tinha quitado. Ou seja, esse nome foi negativado naquela época devidamente, só que ele permaneceu de forma indevida. Entendi. É a mesma coisa passível de indenização, porque gerou para ela ela não tem condições de suportar esse dano durante todo esse tempo. Então, se ela pagou, qualquer credor tem a obrigação de, em 5 dias, tirar o nome da restrição. No máximo até 5 dias para tirar o nome dos órgãos de negativação. Negativação. Muito bem. Doutora Norma, excelente, viu? É muito importante. São assuntos que a gente vai trazer outras vezes aqui, porque todo mundo passa por isso, né? Sim. É importante saber os caminhos e buscar os seus direitos. Então, estão chegando muitas perguntas falando sobre cheques antigos, não é isso? Aqueles cheques que foram passados e ficarem abertos com as instituições e as empresas ligando, cobrando, mas nós não vamos ter tempo para falar sobre isso, vai ser o assunto, tá bom, doutor? Nós não tínhamos combinado, mas a senhora também é super competente, ela disse, o que tiver, traga que eu resolvo, eu vou responder na hora. A gente vai trazer, então, esse assunto para o próximo Fala Defensor, pode ser? Sim, então, claro. Tá fechado. Obrigada. Um abraço grande, boa quinta-feira, sucesso e mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Sucesso, muito obrigado, viu?